Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que neste momento possamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus. E que os Espíritos amigos possam nos ajudar na compreensão hoje, para que assim possamos colocar em prática o que nos for revelado, e também levar aos demais irmãos esses ensinamentos. Para serenar ainda mais os nossos corações, ficamos com a prece para ter força e coragem, que nela diz: que eu nunca peça para ficar livre dos perigos, mas coragem para enfrentá-los. Que eu nunca mendigue paz para minha dor, mas coragem e coração forte para dominá-la. Que eu nunca procure aliados na batalha da vida, mas a minha própria força em ti. Que eu não anseie medrosamente pela salvação, mas esperança e paciência para conquistar a minha liberdade. Senhor, garante que eu não seja tão covarde para sentir a tua misericórdia apenas no meu triunfo. Permite-me encontrar o teu aperto de mão no meio do meu fracasso. Que assim seja. Boa noite, meus caros amigos. Hoje faremos a leitura do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Itens 1 a 3, simplicidade e pureza do coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Mateus, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou das suas experiências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece uma imagem da inocência e da candura. Também, Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Considero importante neste Evangelho pensar o que seja pureza de coração, pois ela se aproxima da simplicidade e da humildade, afastando todo o egoísmo e orgulho. O egoísmo é o contrário da caridade. Então, se a caridade for doar, o egoísmo não dá. Se a caridade consola, o egoísmo não se incomoda com a dor do outro. E se a caridade ora pelo outro, o egoísmo só reconhece a sua dor. O orgulho bloqueia a percepção de se reconhecer egoísta. E se você consegue reconhecer atitudes egoístas nas suas ações do dia a dia, já está acontecendo uma boa caminhada para a evolução, em busca de um coração puro para ver a Deus. Nenhum de nós temos certeza de quanto tempo possui o nosso espírito. Nossas crianças encarnadas possuem
espíritos antigos. E como estamos em processo de evolução, a cada oportunidade de reencarnação, vamos nos transformando e em busca de um dia termos um coração puro. Jesus usa a infância para explicar que o espírito renascido e que ainda não teve a chance de manifestar os vícios que possa ter trazido de outras vidas, a criança tem toda uma oportunidade de mudanças, através das oportunidades ensinadas pelos seus pais e responsáveis. E estes ensinamentos são chances de mudanças de rumos, afastando tendências ruins, e assim a evolução acontece mais depressa. Na questão 393 do Livro dos Espíritos, encontramos uma ótima explicação de como podemos aproveitar as experiências de vidas passadas, mesmo essas experiências estando esquecidas em nossas consciências. Porque em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Está lá no Livro dos Espíritos. Vamos seguindo nesta caminhada corpórea, buscando fazer o bem, meus irmãos, direcionando nossas ações para que possamos agir com caridade para com o nosso próximo. E como nos diz o verso da música, um dia seremos anjo, e nós fortalecemos nossa fé e acreditamos que precisamos cuidar das nossas ações, pois um coração inocente, como o de uma criança, demora para ser construído. Mas espíritos superiores existem e nos oferecem suas sintonias, amor e luz, para que possamos nos melhorar e assim nos afastar do mal. Fiquemos com nossos bons pensamentos, que assim seja. Caríssimos irmãos, e agora, após esse evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse evangelho, pedimos auxílio à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloquem nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico, que ao tomá-la possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.